Olá, senhores, tudo bem? Bruno Almeida por aqui, no podcast Além do Ponto. Eu estou aqui com a Alessandra. A Ale pode se apresentar e a gente vai tratar de alguns assuntos. Bom, eu sou a Alessandra Souza, mentora de negócios e facilitadora, de treinamentos, principalmente para a liderança. Que legal. Hoje o nosso tema é sobre empreendedores que carregam tudo nas costas, então vamos tratar um pouquinho dessa loucura que é o dia a dia de realmente estar sobrecarregado, né, desde o momento que a gente abre um negócio e o desenrolar conforme os anos que vão nos sobrepondo a várias questões do dia a dia. Então, já tratando um pouquinho, o que você gostaria de tratar sobre esse assunto que no dia a dia você acaba observando que realmente acaba atrapalhando até a percepção na ótica da visão sistêmica do negócio e como esse empresário acaba realmente deixando de fazer algumas coisas e mal sabe ele que aquilo é uma consequência, uma onda futura que vai acabar afogando ele. Então, eu queria trabalhar um pouquinho nessa perspectiva. Legal. Por um acaso, quando vocês estão vendo, esse podcast, eu acabei de sair de uma aula aqui, de uma turma falando de liderança e muitos trouxeram isso, Olha, parece que em determinado momento eu começo a desanimar ou eu prefiro deixar pra lá e nem falar, eu mesmo fazer. Por quê? Porque o emocional já está comprometido, Parece que é tão claro, tão óbvio que precisa ser feito, mas ninguém tem a predisposição. E isso impacta emocionalmente, Muitas vezes tem ali, o valor está entrando, mas está custando demais para esse empresário, Então, a primeira coisa que você tem que parar, olhar para você e entender os caminhos, O que acaba sempre, ou na maioria das vezes funcionando vamos olhar o propósito. Por que mesmo que eu comecei? Por que isso já por si só traz uma clareza? Será que eu peguei caminhos diferentes ou será que é a minha liderança que não está conduzindo esse barco para o propósito da empresa? Então são perguntas a se fazerem aí e eu diria que normalmente está focado na liderança. Sim. O interessante, até que eu sempre quando eu coloco alguma coisa, eu vejo um ponto, nossa, que interessante isso aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa mais profunda, Porque é muito comum nós mesmos subestimarmos essa questão de propósito, Perfeito. Porque é quando a gente liga propósito, valores que estão ali intrínsecos. Sim. Porque teve uma vez que um empresário perguntou, como eu sei definir os meus valores? Eu falei, só você pensar no oposto. O que você não gostaria de ter. Exato, o que você não tolera. Não tolera, Então, uma pessoa que te desrespeita, aquilo já mostra que você precisa ter o quê? Uma questão de integridade, empatia, tem tudo que está associado nisso. E quando se trata de propósito, porque a maioria dos empresários começaram por necessidade. A necessidade é, eu preciso ganhar dinheiro aqui, eu preciso construir alguma coisa. E tem uma dificuldade gigantesca de entender o como aquilo... eu sempre coloco o primeiro olhar, naquele primeiro momento que é isso que eu quero. E ali tinha toda a conexão, vou ser diferente, vou fazer desta forma, tinha um brilho e conforme o tempo aquilo foi se desgastando. Então, esse empresário que subestima, como mostrar para ele que, se você olhar nessa perspectiva, mesmo sendo uma coisa muito subjetiva, mas que na realidade se mostra nas atitudes ali, como mostrar para ele que se você for fixar o seu tempo nisso, como numa religião, que você tem um ritual, toda a questão de doutrina que é construída, como mostrar para ele que ele precisa fazer aquilo ali. E executar da forma mais genuína para que todo mundo, num desdobramento para a equipe, todo mundo entre em conjunto. O que você está dizendo nada mais do que resgatar, fazer um resgate. Se você começou... Qual foi o motivo? E aí tem algumas ferramentas que a gente pode usar para trazer esse momento. Você é o mestre, como eu digo nisso, que é fazer uma análise SWOT ou fazer perdas e ganhos, Por quê? Porque ele fala, hoje em dia, com o que eu faço? Estou ganhando mais ou perdendo mais? Quando eu iniciei, a minha intenção era essa daqui, então por conta disso, e aí sim eu uso a ferramenta. É esta a primeira forma de resgatar. Então, quando você olha e fala, nossa, estou perdendo mais, aí eu trago de novo para aquela, O que foi que fez com que eu estivesse nesse momento perdendo mais? Onde é que foi que o barco desviou a rota?
Onde é que foi que o navio, né? Você deve estar aí já com o negócio do tamanho de um navio. Onde é que o navio saiu da rota? Então, não tem jeito, né? Se você continuar, vou tentar isso, vou tentar aquilo, sem parar, concentrar e olhar, resgatar propósito, trazer para o momento atual, ver o que está te custando, aí sim, eu consigo tomar as rédeas de novo e levar ou não, né? Você mesmo já trouxe situações aqui em que fazia sentido numa fase da minha vida e outros não, e aí resolveram fechar, né? Negócios que eram promissores. Por quê? Mas para tudo, para tomar a decisão de continuar ajustando a rota ou parar, eu preciso parar e olhar, né, para o contexto que está atual. Então, tomar essa decisão. Fora isso, então, preciso investir tempo em analisar, né? Sim. E até atrelando um pouquinho dessa pergunta e dessa resposta, né? Porque também eu acabo conectando a parte quando a pessoa se perde. E aí ela faz aquela, assim, eles sentem que trabalham tanto, mas não conseguem usar a liderança em paralelo com essa parte emocional, que é fazer ligação com esse propósito ao mesmo tempo. E, assim, até colocando essa pergunta, né, porque tantos empresários sentem que trabalham mais do que quando abriram a empresa. E ligando a liderança também, que é essa ponte que você tem que olhar para o campo do empreendedor ligado ao propósito, desdobramento com a equipe, e a liderança para que delegue as tarefas e engajem essa equipe. Perfeito. Eu até abordei esse assunto hoje quando eu estava falando sobre essa questão das tendências da liderança, né? Tem tendências, né? Então a líder diz, você precisa ser mais positivo, liderança positiva, mais relacional, uma liderança 5.0, né? Que olha todo o ambiente, essa visão. Então, por que alguns perdem isso e acabam achando que está se esforçando? Vamos olhar para como você está sendo como líder. Primeiro contrato as pessoas, né, trago as pessoas, mas acho que o óbvio não precisa ser dito, porque afinal ela veio para determinada função. Como é que eu estou zelando pela cultura da empresa? Porque se as pessoas não estão comprometidas, como é que essa cultura está sendo estabelecida para essas pessoas, né, que fazem parte? Então, por que se sente esse esforço maior? Normalmente, porque você é muito bom, competente, ou seja, você tem uma base de poder forte, que é a competência, você sabe o que fazer, tem um controle alto, aí a gente já vai para identidade, personalidade, né, que faz parte do controle alto. Não consigo delegar bem, e aí o acúmulo disso tudo faz com que eu trabalhe muito mais agora, mesmo tendo um time maior, porque talvez eu não esteja conseguindo entregar, né? Ou seja, ver novas formas de se fazer. Outro dia eu estava até falando, né, com uma pessoa e ela disse assim, eu nunca vou usar IA. Porque até hoje deu certo sem. Eu falei, maravilha, você vai ser o que mais vai trabalhar, porque o seu concorrente já entendeu que usar a IA estrategicamente não é deixar de ser quem você é, não é perder a sua essência, é só agregar uma ferramenta naquilo que a sua empresa pode. Então são essas coisas, né? Às vezes dogmas, coisas que eu acredito e que não quero abrir mão, as minhas crenças. Então, de novo, tem que se parar e olhar para todo o contexto, mas eu diria que é por isso, porque a liderança precisa parar e ver, eu estou indo pela minha competência, sei fazer muito e não estou conseguindo compartilhar, tenho um controle alto, não estou conseguindo delegar, apesar de ter as pessoas, né? E até por conta do emocional, né? Às vezes passa por fases que financeiramente a empresa então chama tudo para si, ao invés de compartilhar com a equipe e até buscar junto uma solução para atender aquela situação. Sim. Ale, por que as pessoas têm tanta dificuldade para delegar? Né? Porque eu entendo essa parte que tem o perfeccionismo, até o controle, como você acabou de dizer, tem essa questão porque passou por mim, eu queria fazer, eu queria segurar, né? Sim. Não, deixa que eu faço. Quando me vi, eu estava trabalhando de domingo a domingo.
A ponto de chegar minha mãe na empresa, no escritório lá, bora pra casa. Vamos que você tem que comer, faz 7 dias que você tá preso aqui. Eu tenho que voltar pra casa, né? Eu lembro até hoje o dia que eu tava limpando, né, o espaço, a parte de produção, porque eu queria que segunda-feira tivesse tranquilo e ninguém se preocupasse com isso. E, assim, eu quero fazer, eu quero controlar... Porque lá no princípio, como a gente já conversou muito antes sobre isso, que é o quê? Eu quero ser perfeito ao ponto de me destacar em relação à concorrência, porque foi o motivo do porquê eu abri. Sim. Na necessidade e também na oportunidade, eu posso fazer melhor. E aí eu quero fazer tão melhor que eu travo porque eu não consigo desenrolar isso. Então... Por que a gente tem tanta dificuldade de delegar? Então, depende muito, né? Entra muito perfil e tal, mas eu diria isso, porque normalmente quem abre a empresa, abre porque ele é competente, né? Ele sabe fazer uma coisa muito bem. Então, admitir que outro chegue e faça, alcance um resultado, talvez não do seu jeito, pode vir daí, né? Ou porque nunca aprendeu, né? Quem é que disse pra gente? Eu lembro a primeira vez que eu fui líder, me tornei líder, e aí falaram, a partir de agora você senta nessa cadeira. E aí? Mas como? Não, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, você só tem que cobrar. Como assim? Só tem que cobrar. Então, eu talvez não tenha aprendido. E se eu tenho um perfil que é mais, eu gero resultado, né? Eu sei gerar resultado, mas eu não sei envolver os outros, há uma dificuldade. Então, talvez por isso, né? E aí o que eu diria é, aprenda a delegar, a como você trazer as pessoas, dizer a elas o que tem. Nós estamos passando por um momento que é único até hoje, né? Que são 6 gerações no mercado de trabalho juntas. Então você imagina aquela geração que aprendeu manda quem pode, obedece quem tem juízo, junto com essa nova geração que, se não for do meu jeito, eu saio. Não fico muito tempo. E o líder no meio de tudo isso. Então é buscar, né, formas de entender as pessoas, né? Então uma das coisas é, eu não conheço pessoas, eu não sei sobre habilidades, sobre competências, isso dificulta o meu processo de delegação, de como pedir, porque eu peço uma vez, a pessoa não entrega, eu peço 2, a pessoa não entrega, minha tendência é, deixa que eu faço, e aí eu não desenvolvo a pessoa. Sim. Tá? Então conhecer de pessoas também facilita o processo de delegação, sentar com a sua equipe, entender perfis comportamentais, ajuda demais. Sim, trazendo essa parte na perspectiva desse perfeccionismo que existe, né, no controle, e eu fico até pensando, né, como esse excesso de controle acaba afetando também a equipe. Total, porque uma hora a equipe fala, ele vai fazer mesmo, então vou ficar aqui na minha, né, já que o líder vai fazer. Total, então às vezes a equipe é desmotivada justamente pelo próprio líder, né? Porque o líder, ao invés de dar, né? Então eu contrato, vou lá, pego o melhor currículo do mercado, contrato, quando a pessoa chega, ao invés de você usar aquilo que ela tem forte, que é a competência dela, você diz, aqui funciona desse jeito. Como é que a pessoa se sente? Né? Totalmente então, desmotivado. É isso, eu como líder desmotivo a pessoa. Sim. Então, total isso que você falou, né? Preciso olhar para isso. Porque, na verdade, quando você entra numa empresa, você tem certa habilidade, porque na contratação você tem que ter alguns skills, hard skills ali que eles consideram. Só que, às vezes, esse empresário, ele tem um comportamento e uma cultura de controle e centralização. E aí, para realmente tirar isso, ele tem que buscar o quê? Óticas, lentes ali de conhecimento, porque ele precisa reconhecer que aquilo dali não é daquele jeito, que está errado. Porque tem ou que não mostrar, funciona mais. Não funciona mais. Né? E cada vez mais estamos cientes que não vai funcionar. Se queremos manter ainda pessoas. Você já esteve, né, no Lidere, né, no programa do Sebrae para liderança, né, avançada, e a gente usa lá um exemplo de dois filmes ali para trazer, né, o comportamento do líder. Um deles é o da Miranda, do Diabo Veste Prada, e o outro é do Nelson Mandela, do Invictus. Então tem gente que fala assim para mim, mas como assim esse comportamento da Miranda? Mas eu admirava tanto, eu acho muito lindo. E vamos olhar,
é ok, consegue resultado, mas a que custo? Né? Então, quando a gente, né, olhando para esse aspecto da liderança, eu preciso ver o que é que está me custando. A equipe consegue resultado, mas quantas pessoas vão ficando pelo caminho? E não à toa, isso que o Bruno trouxe é muito importante, que é o seguinte: hoje em dia temos leis NR1, por exemplo, né, que faz com que a gente precise olhar para o emocional da equipe. Como é que o ambiente está influenciando no resultado? Então, eu vou lá, eu mando, eles fazem. E quando você não está? Como é que funciona? E é por isso que você nunca consegue sair. Se você ainda é da liderança, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, sinto em te dizer que você não vai permanecer por muito tempo, ou isso vai custar a sua saúde. Eu, por exemplo, pelo que eu já tenho visto, né, nas empresas que eu já atendi, né, já foram mais centenas de empresas que eu já vi, o padrão é praticamente o mesmo em termos de comportamento, da forma como o empresário coloca. E até, não vou mentir não, eu fui assim no começo. Sim. Até porque eu peguei mais ou menos o comportamento que meu pai fazia, porque era o que funcionava. Exato. Só que aquilo dali me magoava. Quando eu tinha que tomar uma atitude ali de falar, olha, você vai ter que assinar advertência aqui. O exemplo, né? Olha a inspiração, olha aí, né? A gente está inspirando as pessoas. Sim, porque eu entendo que existe esse problema, igual até quando eu tomei noção de que realmente precisava buscar ajuda até emocional para mim. Perfeito. Porque quando eu percebia que eu estava elevando meu lado mais de estresse, querendo... Eu falei, opa, peraí, o que tá acontecendo? Eu criei esse negócio porque eu não queria repetir a mesma coisa, porque padrão. Foi o motivo do qual eu saí da empresa do meu pai. Eu abri a minha porque eu queria algo diferente. E eu só conseguia fazer estando no controle daquilo dali. E como a gente percebe, olha que legal, como perceber que o problema pode estar no comportamento do líder e não da equipe. Como a gente... Assim, porque a pessoa que tá lá, ela tá naquela loucura. E ela não percebe, aí tem que vir alguém de fora. Ponto cego, né? Sim. Porque imagina, eu tô preso na empresa, na minha correria, e ninguém vai até lá fazer uma sensibilização ou fazer uma prospecção para falar desse problema, porque ele acha que esse problema não existe. E aí ele vê uma rotatividade. Ver as pessoas indo embora, ver as pessoas indo embora, e ele não tomou, opa, eu preciso resolver, porque agora se tornou um problema. E tem uma ferramenta que a gente chama que é a janela de Johari, né? Então, o que é essa janela de Johari? Ela tem 4 quadrantes, então diz, zona livre, aquilo que todo mundo conhece, né, sobre você. A zona oculta, que é aquilo que eu só falo, né, segredos, formas de fazer as coisas. E zona cega e a zona obscura. Essa obscura é o do inconsciente, essa daqui só com terapia, ok? Zona cega, normalmente é onde está isso que você falou. O que é essa zona cega? Zona cega é, por exemplo, você usa um perfume muito forte, mas você não percebe de tanto que você usa. Mas aí chega lá, vai falar do Bruno, fala assim, o cheiroso, mas não percebe. Ou, trazendo para o esporte, aquele cara que chega para jogar tão entusiasmado, e não é que ele avança em todas as posições, é o famoso fominha, mas ele não percebe. Ele fala, nossa, arrasei hoje. Todo mundo fala, não, vamos chamar da próxima vez, porque ele avança. Então, isso está na sua zona cega. Você só percebe a partir do momento que alguém te fala. Então, como esse líder pode tirar isso, que de repente ele não sabe que está na zona cega dele? Perguntando para a equipe, tendo avaliação. Também, o que a gente chama do 360, sabe? Todo mundo avalia todo mundo. Desce do seu pedestal e pergunta como é que tá, como é que as pessoas te veem, né? Mas esteja aberto a ouvir exatamente, não a dizer, tá vendo? Eles só reclamam. Por que é que eles só reclamam? O que é que faz com que eles só reclamem? O que é que está aí? Sim, e voltando um pouquinho sobre a questão de se reencontrar no propósito, né? O que você diria para alguém que está cansado e desanimado? Né? O que você traria realmente para a pessoa se movimentar ali e mostrar para ela que existe solução para aquilo que ela está passando?
Tem alguns pontos, né? Então a gente tem que olhar fatores aí mais, eu diria para todo mundo, né? Tô desmotivado, deixa eu entender o que é que está causando a minha desmotivação. Então normalmente você precisa de alguém. Sozinho, né? Se eu tô desmotivado, me falta a motivação, ou seja, não consigo agir, né? O motivo para a ação, né? Motivação, né? O motivo para a ação. Então se você está desmotivado, o que é que falta, né? O que é que fez você se perder desse propósito? E muitas vezes sozinho a gente não consegue, porque a gente está nesse emaranhado. Então eu diria, busque alguém, busque uma consultoria, né? Busque uma mentoria para entender o que é que neste momento está fazendo você perder aquilo que era um motivo e te levar a agir. Sozinho, dificilmente a pessoa consegue resgatar esses momentos. Mas tem gente que tem insights, né? Pega um livro, vai ler. Tem um livro que eu adoro, que é do Simon Sinek, né? O Porquê, né? Sim. E eu falo, leia então esse livro, porque lá ele dá esse direcionamento, né? É como se você passasse por uma sessão de coaching, puxando sardinha aqui, né, pro meu lado, né? E aí ele dá vamos enxergando esse nosso porquê. Qual é o seu porquê? E você vai passando por isso. Mas diferente, até para ter, né? Ali você tem esse insight, tem essa clareza, traz a consciência, mas qual é o próximo passo? Aí eu já diria que um profissional, assim como, por exemplo, o Bruno, né? Ou mentores como eu de negócio, conseguem te ajudar. Sim, finalizando aqui, também nessa parte que está relacionado muito a comportamento, a busca por ajuda, né? Eu sempre pego uma empresa que está iniciando, é como se fosse um bebê nascendo. A gente precisa se amparar com o seio familiar ali para realmente acolher e te dar o suporte, né? Porque não dá para criar uma criança sozinha, né? A gente precisa, tem um nome que a gente chama, que a gente dá, né? Quando a gente tem pessoas em nossa volta... Rede de apoio. Rede de apoio. Rede de apoio. Negócios é a mesma coisa. Exato. Nós precisamos dos parceiros, dos clientes. Perfeito. E parceiros não tá somente daqueles que são fornecedores. Tem os indiretos também. E até diretos mesmo. Perfeito. Como consultor, instrutor, tudo que está compondo, que são várias ferramentas para dar suporte a esse problema principal. E uma coisa que eu queria perguntar... só de exemplo para a gente finalizar aqui por conta do nosso tempo, que conselho você daria para quem está vivendo isso agora? Então, tem essa parte que você comentou de buscar auxílio, tem a parte da percepção de tomar nota, opa, estou fazendo isso de errado, deixa eu ver minha equipe, deixa eu tratar com outras pessoas, mas se tivesse como... dá um amparo, eu uso a dimensão, né, dos olhares humano, que tem a parte emocional, espiritual, a mental e a física. Sim. Dentro desse campo comportamental, o que você diria para essa pessoa, além disso, que você já trouxe, de buscar ajuda, para ela não esquecer, não deixar de lado e falar, não, vou ter que fechar esse negócio. Sendo que não é o caminho, porque é aquilo que faz ela viver. Então... Sim. Não tem que ser essa, né, a última saída. Assim, além do que a gente falou, eu não sei se tem uma alternativa pensando, né, eu já fui lá, investiguei o meu porquê, vi o quanto tá me custando, né, às vezes perder, não vou nem falar de fechar o negócio, mas caramba, já perdeu um casamento, né, já deixou de ver os filhos crescerem, já tá... então acho que essa ponderação, né, esse limite, o que está me custando é a única alternativa. Eu não vejo outra, né? Digo assim, não preciso ir lá buscar a Alessandra e o Bruno, mas é o parar, o saber, né? Você mesmo, né? Essa autoliderança que a gente fala, é você se liderar no sentido de falar assim, cara, não tá seguindo, ou tá difícil dessa forma. Então, saber que em alguns momentos o que as pessoas podem falar que eu tô dando um passo para trás, não, na verdade eu estou vindo para pegar, né, esse impulso. Todo mundo em algum momento da vida, para tomar uma decisão, precisa ter esta ponderação. Então, eu diria cara, não tá dando, tá se esforçando demais, para.
pensa, né, você com você mesmo, escreve. Eu gosto muito dessa coisa da escrita, né, do parar e escrever, tá? Então, qual é o momento da minha vida, o que isso está valendo para mim e o que eu posso fazer, né, a partir de agora para se tomar a decisão. Não sei se era isso que Sim, porque é uma questão de até mesmo de recuperar a energia e a direção para realmente buscar uma luz. Exato. Sempre nesse sentido. Exato. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada. Uma versão pocket, né? É uma versão pocket por conta das nossas demandas do dia. Mas teremos outros com certeza, porque eu adoro. Agradeço mais uma vez. Então, você, mais uma vez, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo. É isso aí, além do ponto. Além tchau, do ponto. tchau. Tchau, tchau.